Tenho certeza que recentemente você ficou com medo de deixar o seu dinheiro em qualquer banco digital que seja. Seja porque você viu alguma notícia alarmista passando pelo seu feed nas redes sociais, ou uma capa de vídeo aqui no YouTube com aquelas letras gigantes para chamar a atenção, ou até mesmo aquela mensagem de áudio de algum amigo ou parente no WhatsApp dizendo que você precisa tirar o seu dinheiro do banco porque ele vai falir e você precisa tirar o mais rápido possível porque ele já tá saindo do Brasil. Cara, esse sentimento de insegurança é completamente compreensível, até porque a gente tá falando do seu suado dinheirinho, do fruto do seu trabalho que você se lascou tanto para poder conseguir e também para ter segurança no futuro. Mas antes de você entrar no seu banco e apertar o botão para resgatar e agir pelo impulso do pânico, eu te convido para uma conversa muito franca e lúcida aqui, para a gente entender o que realmente está acontecendo no mundo financeiro hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, e também falar sobre o porquê você não deve acreditar em tudo que aparece na sua tela ou que alguém vem até você para lhe falar. Porque, meu amigo, o tanto de desinformação que eu já ouvi não tá escrito. E foi exatamente esse tanto de desinformação que me fez gravar esse vídeo aqui. E o objetivo desse vídeo é justamente te ajudar a filtrar esse barulho todo e entender por que, na maioria das vezes, o que você recebe não é informação de verdade, mas são apenas desinformação feita para te assustar e pegar aquelas pessoas que às vezes não sabem pesquisar, ou às vezes até sabem, mas tem preguiça de sentar a bunda na cadeira e fazer uma pesquisa básica, uma pesquisa rápida para entender e se informar melhor. E pra gente começar, vamos ser sinceros aqui, né? O nosso grande problema hoje não é a falta de informação. Antigamente era difícil saber o que acontecia no mercado financeiro, mas cara, hoje em dia o problema é o excesso de informação. A gente é bombardeado por notícias, opiniões e previsões o tempo inteiro. Mas o grande ponto é que boa parte desse conteúdo não é feito para te educar, para te avisar sobre riscos ou para te ajudar a proteger o seu patrimônio. Ele é feito exclusivamente para gerar clique, seja em sites ou qualquer canto da internet. Com certeza tem boas pessoas que realmente entregam valor, entregam conteúdo de valor com informações verdadeiras, informações relevantes e não saem te vendendo medo. Mas na internet, meu amigo, o medo vende muito mais do que aquela cautela. Uma notícia que diz que tá tudo bem e que você precisa e deve seguir com o seu plano com calma, cara, essa daqui não chama tanta atenção quanto uma que diz que o mercado financeiro amanhã vai colapsar. É esse excesso de informação mal explicado e fora de contexto que acaba travando a gente, ou pior, empurrando a gente para decisões ruins e apressadas. A gente viu isso acontecer na prática recentemente com alguns casos aqui no Brasil. Muita gente começou a entrar em pânico por causa de notícias envolvendo o Banco Master, o Banco Will, o Will Bank no caso, e obviamente o que aconteceu depois. Esse medo, essa preocupação começou a respingar em todo mundo, inclusive no Nubank. Começou a surgir boatos e fake news dizendo que o Nubank ia falir ou que ia sair do Brasil. Muitas pessoas do meu ciclo familiar e de amigos vieram até mim, vieram até a minha esposa também para falar que a gente tirasse o dinheiro do Nubank imediatamente, porque ele ia colapsar, ele ia falir, ele ia sair do Brasil, dizendo que a gente estava correndo risco enorme, que o banco estava falindo e que ia acabar igual o Will Bank, porque tinha ligação com o Banco Master. O Nubank tinha ligação com o Banco Master. Olha o nível que chegaram. O grande erro aqui é que as pessoas, elas pegam situações completamente diferentes e tratam como se fosse a mesma coisa. Comparar um banco médio com um dos maiores bancos da América Latina, meu amigo, sem entender os números por trás, é o que gera esse pânico desnecessário. E eu não sou, cara, passador de pano do Nubank, nem muito menos tô sendo patrocinado por eles, até porque, né, eu tenho menos de 50 inscritos e eu sou completamente irrelevante. Mas eu sou cliente deles, uso há uns 3 anos, 4 anos e nunca tive problema. Tá aqui meu cartãozinho, ó. Assim como o Will Bank, que eu tinha conta lá, depois da liquidação eu perdi a conta, né, obviamente. Mas eu era cliente deles desde que ele se chamava Pag, faz muito tempo, aquele cartãozinho azul. Quem teve conta no Pag com certeza vai lembrar. Abri a conta só para ter um cartão de crédito. Depois que ele se tornou no Will Bank, pelas minhas contas fazem mais ou menos uns 2 anos que eu usei o cartão deles, porque eu acabei criando a minha conta no Nubank e acabei migrando para lá usando o cartão do Nubank e tudo mais. Depois ele passou também a ter CDBs, mas cara, nunca tive coragem de colocar meu dinheiro lá, porque se a instituição sempre estava abaixo dos índices das pesquisas, como é que eu vou confiar e colocar meu dinheiro lá?
Isso a gente aprende pesquisando e fuçando as informações dos bancos. Aliás, eu tava lembrando aqui que eu deixei R$ 4 na carteira do Will Bank. Será que eu devo acionar o FGC para recuperar esses R$ 4? Cara, eu vou pensar na possibilidade, hein? Mas enfim. Mas falando sobre o Nubank, eu particularmente acho que é quase impossível lhe falar. Digo quase impossível porque eu não sou vidente. Ninguém aqui tem uma bola de cristal para saber e prever o futuro com toda aquela certeza. Ninguém pode bater o martelo dizendo que esse banco nunca vai falir. Essa ação nunca vai cair, esse fundo imobiliário nunca vai dar problema. Ninguém pode fazer isso, cara, porque ninguém é vidente ou Deus para saber do futuro. Mas uma coisa que a gente pode e precisa fazer é olhar os fatos e olhar para a lógica simples para a gente ter uma segurança. Se a gente analisar os dados públicos do Nubank e as métricas, o tamanho que o Nubank alcançou hoje, meu amigo, a gente vê que ele se tornou um gigante, com milhões de clientes e lucros sólidos. Uma falência repentina desse banco ou uma instituição desse tamanho é algo extremamente impossível, improvável no cenário atual. Bancos grandes, eles não quebram do dia para a noite sem deixar qualquer rastro, qualquer sinal de que estão passando por algum problema. E só deixando claro aqui, quando eu chamo o Nubank de banco, é só para ficar mais fácil de você entender. Porque se você não sabe, o Nubank não é um banco, igual o Bradesco, Caixa, Santander ou Banco do Brasil, por exemplo. No momento, ele é só uma instituição financeira. Dito isso, bora continuar. O problema é que no meio dessa confusão toda, a gente acaba acreditando mais no título chamativo das postagens e notícias do que na realidade dos fatos. Bora olhar um dado simples, mas fundamental, que é o Índice de Basileia. Ele é um indicador que mede a saúde financeira de um banco ou instituição e sua capacidade de absorver perdas. Se você quiser conferir isso em qualquer banco que seja aqui do Brasil, é só colocar o nome do banco mais Banco Data ou Índice de Basileia. O Banco Central exige o mínimo para isso, mas a gente busca um número confortável. Em casos como o do Will Bank, por exemplo, a situação era delicada, um índice que vem muito abaixo desde o passado. Já o Nubank opera com um índice de Basileia de cerca de 15%. Cara, o que é um patamar sólido e totalmente em linha com os maiores bancos tradicionais do nosso país, como Itaú e Bradesco, por exemplo. Esse número mostra que a estrutura do Nubank é robusta e está muito acima do mínimo exigido, o que na prática significa uma segurança maior para nós clientes. E só repetindo, você pode ver esses dados e outros dados sobre qualquer banco. O que eu recomendo muito você fazer se você estiver entrando em um banco novo, sei lá, PicPay, PagBank, essas coisas assim. E além do índice de Basileia, existem também outros sinais vitais que mostram se um banco é sólido ou se está passando por algum problema. E um dos pontos que você também precisa analisar é a lucratividade constante. Um banco que dá prejuízo recorrente, ele está praticamente queimando o próprio patrimônio para sobreviver. Fique de olho também no índice de imobilização, que não deve ultrapassar 50%. Isso garante que o banco tem dinheiro vivo e não apenas prédios ou carros. Outro fator importante é o rating, que é uma nota dada por agências globais que avaliam o risco de calote daquela instituição. O número de clientes e histórico de inadimplência também revelam muita coisa sobre um banco. Um banco que cresce com saúde, tem uma base fiel e controla bem para quem ele está emprestando o dinheiro. Você analisando essas coisas direto do site do Banco Central, tudo isso transforma o seu medo em critério técnico e segurança real. Então, como eu falei, eu não sou vidente e ninguém aqui tem uma bola de cristal para prever o futuro com absoluta certeza. Mas a gente precisa olhar para os fatos, sentar a bunda na cadeira e ver o que realmente está acontecendo para não cair em fake news e sair fazendo besteira com o seu dinheiro e até propagando essas fake news, né? Porque muita gente recebe a informação, não lê o que é essa informação, vê só lá a notícia em caixa alta e pronto, já sai divulgando para outras pessoas, essas pessoas fazem a mesma coisa e assim vão divulgando mentira, divulgando fake news, divulgando desinformação. Porque o que acontece muito, e é outro erro muito comum que a gente comete, principalmente quando a gente está começando nas finanças, é de tomar decisões financeiras só porque alguém mandou ou porque tá todo mundo fazendo aquilo, indo para aquele mesmo lado e você também tem que ir. Não, se todo mundo tá fazendo isso, se todo mundo tá indo para tal banco, se todo mundo tá investindo em tal ação, se todo mundo tá saindo do Nubank e indo para tal banco, eu também vou fazer isso.
Muita gente começa a investir em uma ação específica, entre um fundo imobiliário ou, sei lá, muda de banco só porque viu algum youtuber famoso falando bem ou fazendo aquele tal alarmismo, né? Ou porque o seu vizinho, o seu familiar disse que tá ganhando muito dinheiro naquele tal investimento. Cara, a gente precisa ter muito cuidado com essa coisa. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando você investe ou coloca dinheiro em algo apenas por influência externa, sem entender o básico do que tá fazendo e sem entender a realidade, você tá entregando o controle da sua vida financeira na mão de terceiros. Irmão, existe uma coisa muito curiosa na forma como as notícias são apresentadas. A forma como alguém te conta uma história muda completamente a forma ou como você percebe o risco. Se eu chegar aqui para você e disser que um investimento tem 80% de chance de dar certo, você fica animado. Agora, se eu te disser que ele tem 20% de dar errado, cara, você já fica com aquele pé atrás, mesmo que a informação seja exatamente a mesma coisa, só mudou a forma como eu te passo essa informação. Na internet as pessoas usam essa técnica o tempo todo para manipular a nossa percepção. Um vídeo bem editado pode fazer uma bobagem parecer uma oportunidade gigantesca, uma oportunidade incrível, ou o contrário também, um problema pequeno, mínimo, parece até o fim do mundo. É por isso que o pensamento crítico é a sua maior proteção. A minha intenção hoje, nesse vídeo aqui, é te incentivar hoje a buscar mais autonomia financeira. Isso não significa que você precisa se tornar um economista, um especialista em economia e passar o dia inteiro vendo gráficos complexos e notícias em tempo real. Não é nada disso. Significa que você deve começar a questionar mais antes de sair correndo para mudar suas estratégias, suas aplicações por causa de uma única notícia. Procure a fonte original. Tal banco vai falir. Meu amigo, entra no Google, digita se é verdade, vai no Banco Central, vê se tem algo falando sobre, veja se aquilo é real. E sobre investimentos a mesma coisa. Tal fundo imobiliário tá morrendo, tal ação vai cair 200%. Cara, vai lá, pesquisa, se informa, vê se aquilo é verdade e, se for verdade, vê se faz sentido você comprar ou vender de acordo com o seu momento de vida e também a sua estratégia financeira. Informação de qualidade de verdade, ela traz clareza e paz de espírito e não vai te deixar desesperado. E se um conteúdo só te gera ansiedade e urgência, é melhor você desconfiar, porque as intenções por trás desse criador de conteúdo ou desse site, elas não são tão boas assim não. Aprenda a buscar fontes oficiais, procure entender o básico de onde você está colocando o seu dinheiro e, principalmente, não tome decisões importantes com medo. Enquanto você estiver com medo, não tome decisões importantes. O medo é o pior conselheiro para o nosso bolso. Lembre-se sempre disso. Eu quero que você saia desse vídeo aqui com a mente mais calma, com a mente mais tranquila, com o coração mais tranquilo. Muita gente tá nervosa por conta dessa situação do Nubank, né? Muita gente tá nervosa, espalhando coisas erradas e isso entra na nossa mente de forma completamente equivocada. Então, se você acha ou achou que o Nubank vai falir, ele não vai falir. Os dados mostram completamente o contrário. O Nubank é uma instituição financeira que só cresce e está simplesmente entre os maiores bancos do Brasil, com mais de 100 milhões de clientes e, cara, avaliado em mais de 200 bilhões de reais de valor de mercado. Ele é simplesmente gigantesco. Sem falar ainda que muitas pessoas estavam dizendo que ele ia sair do Brasil porque não é um banco. Mas com certeza essas pessoas não pesquisaram e não viram a postagem que o próprio Nubank fez no site deles. Essa postagem é de 2025, onde o Nubank diz que pretende obter uma licença bancária esse ano aqui no Brasil. Então sim, ele quer se tornar um banco licenciado aqui no Brasil. Não precisa ficar nervoso sem dormir direito, porque tá todo mundo falando algo. Os fatos estão aí, mas infelizmente tem muita gente maldosa que inventam fake news e acaba atingindo pessoas que caem porque não pesquisam, porque não sabem pesquisar a verdade. E aí a mentira acaba se passando por verdadeira, não é verdade? E tá tudo bem não entender todos os movimentos do mercado financeiro e também tá tudo bem se sentir meio confuso às vezes. São tantas opiniões, tantas notícias saindo de uma vez só que a gente fica meio confuso com isso. Isso é totalmente normal. O mais importante é não permitir que essa confusão se transforme em ações impulsivas, que essa confusão não prejudique o seu futuro financeiro. Você não precisa sair correndo feito um maluco para algum lugar, não precisa copiar ninguém e definitivamente você não precisa reagir a cada pequena oscilação ou boato que aparece no seu feed de notícias. O seu dinheiro é o resultado do seu tempo de vida e do seu esforço.
E por isso ele merece decisões pensadas, analisadas e, acima de tudo, decisões tomadas com calma e consciência. Então, a partir de hoje, sempre que você encontrar qualquer notícia que cause aquele frio na barriga, respira fundo e busca a verdade. Busca a verdade por trás daquele sensacionalismo todo. Procure canais e fontes que realmente prezam pela sua educação e não pelo medo. Se você se informar com qualidade e filtrar o que você ouve, cara, você já tá na frente de muita gente. E eu não tô dizendo pra você parar de ver esses vídeos, tá? Esses vídeos sensacionalistas. Até porque é até bom ver isso, porque a gente acaba sabendo quem é a pessoa por trás, quem realmente tem comprometimento em te entregar a verdade, porque se o criador de conteúdo fala uma coisa e os dados reais falam outra, você acaba sabendo quem está errado e acaba filtrando melhor quem são as pessoas que você dá ouvido e atenção. Então espero muito que esse vídeo tenha aberto os teus olhos. Se você puder compartilhar com aquela pessoa que sai por aí desinformando, espalhando desinformação sem saber a realidade, tenho certeza que esse vídeo, cara, vai ajudar ela a pensar mais e pesquisar antes de sair falando bobagem por aí pela internet. E pra gente continuar esse assunto aí nos comentários, me fala aí qual é o banco digital que você tem, se você tem o Willbank, se você tem o Nubank. Me conta aí nos comentários pra gente debater. E se for outro banco, me fala também se você tá com medo que ele venha a falir. Bora bater um papo bem legal aí nos comentários, debater esse assunto que é bem relevante e vai ser muito importante para muitas pessoas que entrem nesse vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, eu conto muito com o seu gostei e também a sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado pela companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo aqui.